Olá pessoal, vamos dar continuidade aí às nossas videoaulas. Agora eu vou estar mostrando e explicando como fazer a atividade 5, tá? A parte central aqui da atividade 5, da competência 3, é o uso da função lógica C, tá? Então tá aqui, eu passei o relatório, né? Análise de metas e custos semanais, essa é a ideia. Tá? Pessoal, o título, né, o foco, você pode adaptar, tá? Não significa que tem que ser exatamente desse tipo, tá legal? Pode fazer uma adaptação aí, né? Então, olha lá. Então, a ideia nossa, né, é criar uma planilha para analisar as metas de gastos semanais, que permita verificar gastos diários dentro de um limite estabelecido, calcular o total do gasto, analisar valor médio, máximo, mínimo, né? E utilizar a função C para indicar se os gastos de cada dia estão dentro ou fora do limite. Então, essa é a tarefa, né? É um texto, né, em geral, dizendo o que a gente tem que fazer. Cada um aí, né, tem umas ideias, né, de repente, aí, do que fazer, tá? Não precisa ser exatamente o que eu vou fazer, o que eu vou mostrar aqui, né? A ideia é um controle de despesa e usando a função C. Né? Eu fiz de um jeito, né? Pode ser que você pense de outro, né? Fique à vontade, tá? Primeira coisa, então, é a gente pensar na tabela, né? As colunas, linhas, né? O que eu vou digitar em cada coluna. Então, eu pensei aí nessa sequência, né? De novo, gente, se você achar que deve colocar mais colunas, ou deve trocar o nome, ou fazer mais completo, né? Porque se você olhar bem assim, né? Não está tão prático isso aqui, né? Na verdade, no dia a dia, a gente tem umas despesas um pouco diferentes do que está escrito aqui, né? Mas a ideia é a gente treinar as funções, né? Então, agora, se você quiser fazer algo para você realmente, né? Aí você faz maior, você imagina aí umas mudanças, tá bom? Bom, para ajudar, né, para vocês, eu já dei a tabela pronta, né? Então ela já está pronta, já está digitada, já está formatada, seguindo aquela ideia que está no meu relatório, né? Então eu tenho uma coluna falando o dia da semana, porque lá na tarefa ele falou semanal, né? Aí, sei lá, você podia fazer de segunda a domingo, né? Ou, ou no caso aqui o meu, né? Eu coloquei, no caso, eu registrei 10 dias, né? Essa foi a ideia. Tem gente que às vezes pode pensar em registrar 7, porque a semana tem 7 dias, né? Fica à vontade, tá, gente? Eu acho que eu fiz assim, porque lá tá falando que são 10 linhas, então, né? Tem gente que de repente pensou número mesmo, né? Dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5 e assim vai indo. Uma coluna categoria, uma coluna de descrição, que é onde eu gastei, o valor desse gasto e, para fins de metas, controle de despesa, né, metas, essa coluna. Isso aqui tudo foi chutado, tá? Da categoria a valor, né, a limite, lógico, tudo é chutado, tá? E essa coluna chamada limite de gasto foi criado porque para que o usuário ele tenha uma noção se ele gastou mais ou não, né? Porque você bota como meta, né? Ó, eu vou gastar lá no shopping R$ 50. De repente eu gastei 80. De repente eu gastei 30. Né? Então, essa ideia do limite, né, é uma visão de meta e ver se você está cumprindo a meta ou não, né? No final, eu estou controlando as minhas despesas, né? Aquilo que passar da meta, aí eu sei que na próxima vez eu tenho que regular, porque eu estou passando muito, né, essa meta, tal, etc.
A coluna F é a coluna situação. Ela está vazia, porque é uma função que a gente vai colocar aqui, né? E nessa coluna F situação, o que, que vai aparecer aqui? Justamente a questão da meta, né? Se o valor for maior que o limite, então tem que parecer que está fora da meta ou ultrapassou o limite. Ou seja, não é uma coisa legal, né? Se tiver abaixo, né, o valor gasto abaixo do limite, vai escrever que está dentro do limite, ok, conseguiu a meta, né? Então, assim, as frases também, gente, fica à vontade, tá? Lá no relatório eu defini umas frases. Aqui você pode fazer um pouco diferente, né? Não precisa ser exatamente aquelas frases, ok? E ele falou também negócio de média, totais. Então, lá nas instruções, né? Ele fala de é, calcular o total de gasto semana, analisar valor médio, máximo, mínimo, entre outros, né? Então, esses limites, né, esses valores médios, ou sei lá o que eu estou pensando em colocar aqui, eu botei num formato de relatório, né? Então, se você voltar lá no exemplo, né, eu criei do lado direito um relatório. Eu não fiz em formato de tabela, né? Então, aqui eu boto o tipo da análise que eu pensei em fazer e qual fórmula que eu vou usar para fazer, né, essa análise, né? Então, o tipo da análise, a quantidade, fiquem aberto, tá, gente? Não foge muito disso aqui, não, tá? Mas fique aberto. Se achar que precisa de mais análise aqui, fique à vontade, tá? O importante é a gente treinar, né, o uso das funções que a gente viu até agora, né? Então, essa é a nossa ideia, tá bom? Então vamos lá, vamos começar aqui, né? Já vou começar na situação, tá? Depois eu vou para o relatório. Então aqui é para ele analisar o valor gasto e o limite desse gasto. Então vamos lá, igual se abro parênteses. Por que eu vou usar a função se, né? Porque eu vou escrever uma frase, mas na verdade eu posso escrever uma ou outra, né? Eu posso escrever que está dentro do limite, atingiu a meta, tal, ou fora do limite, ultrapassou a meta. Então são duas frases, são duas situações diferentes. Então por isso que eu vou usar a função se, onde o Excel é que vai analisar e vai escrever o meu gasto propriamente dito. Então aqui a primeira coisa é o teste, né? O que é o teste? É essas duas colunas, valor e limite de gasto. Então, vamos lá. Se valor, no meu caso é D5, for maior que gasto, então, do que o limite, né? Então, se isso é verdade, o que tem que acontecer? Tem que escrever na tela que você gastou muito, você está acima do limite, né? Atenção, né? Não ultrapassou a meta. Então eu vou escrever assim, tá acima do limite. Fecha aspas, ponto e vírgula. Lembrando que está entre aspas, né? Fique à vontade aí como você queira colocar, tá? E a terceira e última coisa, né? Se não for, ou seja, se isso aqui for falso, ou seja, o gasto menor, né? Que o valor, que o limite, se o gasto for menor que o limite, então eu estou dentro do limite, né? Então vou botar uma frase ali, tipo, ok, parabéns, você atingiu, cumpriu a meta, né? Então vou escrever aqui abaixo do limite, né? Abaixo do limite. Então uma frase, volta a repetir, né? Fica a seu critério, que você achar que é melhor, né? Você coloca aí, tá?
Nesse primeiro caso aqui, ó, o cara gastou R$ 150, mas ele tinha definido o limite 100. Então eu estou acima do limite. Se eu der Enter aqui, tem que aparecer a frase acima do limite, tá? De acordo com o que eu defini aqui. Vamos lá ver? Olha lá, acima do limite. Antes de eu clicar e arrastar ou copiar, é aquilo que eu falei. A gente tem que testar, né? Ver se isso realmente está correto. Não é porque deu certo de um lado que vai dar certo do outro. Então, se eu vier aqui colocar o valor R$ 70, né, o limite é 100. Então, agora eu estou dentro do limite. Então, se eu der Enter lá, abaixo do limite. Então, ou seja, está ok, né? Não a frase lá, se quiser mudar. Tá. Mas você viu então que dependendo dos valores aqui, ele escreve um lado ou escreve outro lado. Se isso está certo, então eu clico e arrasto para baixo e pronto, tá aí, ó. Né? Tem alguns que estão acima do limite, tem alguns que estão abaixo desse limite, ok? Então é a função C, né? Uma coisa que eu pedi também, eu não falei nada até agora, né? É uma formatação chamada formatação condicional. O que tiver acima de limite deveria chamar a atenção, né? Porque se você olhar aqui na coluna F, ó, esse texto, tá, mas se você ver as frases, são muito parecidas, né? Ou eu defino uma frase bem diferente, tipo ok, não ok, sim, né? Uma frase bem diferente, para eu poder diferenciar, eu bater o olho e falar, nossa, tem bastante ok, ou tem bastante, tá ruim. Um outro jeito, né, em vez de alterar a frase, é eu trocar a cor. O que tiver acima do limite, eu deixo em vermelho, para o cara prestar atenção, né? Então isso é válido. Só que é o seguinte, pode estar abaixo, né? E não tem jeito de você vir aqui, né? Esse eu vou pintar de vermelho. Esse não, esse eu pinto de vermelho. Não, vou mandar ele do mesmo jeito que ele está analisando e está chegando à conclusão em qual frase ele vai escrever. Eu vou mandar ele analisar essa coluna e dependendo do que está escrito, ele vai pintar de vermelho, tá? Então eu vou selecionar e vou lá em cima em formatar, formatação condicional. Quando eu clico nele, ele vai abrir aqui do lado, né, uma janela. No caso meu aqui já tem uma regra, porque eu estava testando, tá? Eu vou apagar essa regra e vou adicionar, né? Então, olha lá, adicionar, né, ao intervalo, né, F5 a F14, que é onde estão as frases, e que tipo de regra que eu vou colocar? Então, aqui tem várias regras. Aí você tem que agora dar uma analisada, né? Se essa coluna tiver o texto acima do limite, então vou escrever, ó, igualzinho ao que eu escrevi lá, né? Acima do limite. E outra coisa, repare que eu estou escrevendo aqui, lá ele já tá detectando, né? O que tiver acima do limite, ele já botou verde. É porque ele está configurado para verde, né? E eu falei que não, eu quero vermelho. Então, e aí, além disso, vou deixar negrito, tá? Vem aqui, vou colocar vermelho e o fundo sem cor. Olha lá. Olha lá na coluna. Tudo que tiver escrito acima do limite está vermelho. Vou apertar o botão chamar concluído e pronto, a regra já foi aplicada. E olha, vamos fazer um teste? Vou colocar aqui R$ 80. Vou dar Enter, vai ficar abaixo do limite e não vai ficar vermelho. Olha lá, abaixo do limite não vai ficar vermelho. Então isso é chamado formatação condicional. É interessante você também colocar na tabela em alguns pontos que você quer chamar a atenção, né? Principalmente questão de valor. Pode ser valor, se tiver mais que R$ 100, pinta de vermelho. Então você pode pensar alguma coisa assim, tá bom? Isso é chamado formatação condicional. Eu não havia falado até agora, mas você podia até aplicar isso nas atividades anteriores, ficaria bastante interessante. Total de despesa semanal, função soma, né? Então, igual, soma, abro parênteses.
Função soma é soma e a coluna, né? Despesa semanal. Então, o que eu registrei aqui é aqui, ó, é a coluna valor, né? O valor é o que eu gastei. Tem a coluna D, né? Começa em D5 e vai até D14, né? Então, eu vou mandar ele somar isso aí, ele vai me dar o valor. No caso aqui, né, não é bem uma semana, né? Porque como eu botei 10, está dando mais de uma semana. Mas estou mandando somar o que está registrado, né? Então, olha lá, deu R$ 1.200, né? Então, toda vez que tiver total, eu sei que é soma. E nesse caso, soma da coluna D, que é onde D tem o valor do meu gasto. E, de novo, né, gente? Ó, para você ver a frase, total de despesa semanal. Ah, meu, mas ali está passando de uma semana. Eu sei que está passando de uma semana. Tá? Eu poderia ter registrado só semana. Mas se quiser tirar o semanal aqui e colocar somente total despesa, fique à vontade, né? Eu falei que as frases você coloca do jeito que você achar que fica mais fácil de entender, né? Eu estou fazendo ali a questão da função mesmo, né? Média dos gastos no período, função média. Então, igual média, abro parênteses. De quem? Do gasto, né? Do gasto, que é a coluna D. A função média a gente já viu em outra aula, né? Tranquilo, cuidado com acento. Olha lá. Então a média de R$ 120 que eu gastei em cada despesa, na média. Maior gasto, é maior valor do gasto, né? Então função máximo, abro parênteses, de quem? Da coluna D, que é a coluna valor. Essas funções eu já expliquei anteriormente, então não vou ficar entrando em detalhe não, tá? Então o maior gasto é 250, se você olhar lá na lista, né, o maior é 250. Menor gasto é o mínimo. Mínimo de quem? Da coluna valor. Tudo eu estou fazendo em cima da coluna valor que tem a ver com o que eu pedi, né? Então cuidado que dependendo do que você pede, muda a coluna, tá? Então, sempre coluna valor, valor gasto, beleza? E aqui, total de gasto com alimentação. Opa, aí, total é soma, mas o cara não quer somar tudo. Ele só quer somar o que for alimentação. Quem quer alimentação? É 150 mais 120. Então, eu sei aqui nesse exemplo que vai dar 270, tá? Então não é a coluna inteira, ele só vai somar, né, aquela categoria. É uma informação interessante, né? Quanto que eu estou gastando somente com alimentação? Nossa, estou gastando muito. Ah, legal. Está dentro do limite. Né? Então é interessante o cara ter esse. Eu botei alimentação, gente, mas se quiser colocar outra categoria, fique à vontade. Aqui é para treinar a função. Então a função que eu vou usar aqui é a soma C. Soma C é uma função que soma, mas em cima de um critério. Nesse exemplo, o critério é a palavra alimentação, que está na coluna categoria. Então, a soma C são 3 coisas que eu tenho que colocar lá dentro. Primeiro é a coluna do critério, né? O critério, como eu acabei de falar, é alimentação, coluna categoria. Então, aqui eu vou colocar a coluna categoria. Então, primeiro é a coluna que eu vou usar para buscar. Para buscar o quê? A palavra alimentação. Escreva igualzinho ao que está lá, tá? Se você errar minúsculo, maiúsculo, erro de português, alimentação, vai dar problema. Tá? Vai dar problema, ele não vai achar, então isso é um erro comum também. Às vezes, meu Deus, zero. Aí você vai ver, né? Às vezes é um espaço, às vezes é erro de digitação. Tem que estar exatamente do jeito que está escrito lá na coluna B. E por último, né, então estou mandando ele procurar na coluna B, que é a coluna categoria, a palavra alimentação. Lá tem. Quando ele achar, ele vai somar o que está na coluna D, que é a coluna de valor. Então tá aí. Então, primeiro é a coluna do critério, depois o critério e depois a coluna que eu quero que ele faça a soma. No caso, é total de gasto. Né?
Se eu der Enter aqui, vai aparecer 270, como eu já tinha falado, né? Vou dar Enter lá, 270. Se você fizer qualquer alteração lá, alimentação e tal, você vai ver que esse valor vai mudar. Contagem de gastos em lazer. Então, é interessante também, né? Quantas despesas, né? Não estou falando valor, quantas despesas, quantas coisas que eu gasto com lazer, né? Então, isso aí também é interessante. Às vezes o cara faz lá, deu 20. Nossa, 20 coisas que eu gasto em lazer, então eu tenho que diminuir o meu lazer. Então, é uma informação também importante. Mas aqui eu não estou pensando no valor, eu quero saber a quantidade de despesa. Então, eu quero que ele conta, né? Conta é conte C. Conte.C, abro parênteses, né? A coluna que ele vai olhar o critério meu é lazer, né? Então, é a coluna categoria. Então, eu venho aqui, seleciono a coluna categoria, lá, B5 a B14, ponto e vírgula, e o critério. Qual é o critério? A palavra lazer, né? Como ele é um texto sempre entre aspas, né? E o que você botar entre aspas aqui, a gente tem que bater com o que está escrito lá. Tá? Então, de novo, cuidado aí, né? Você colocar um critério tem que ser exatamente igual. Se eu der Enter, quanto tem que dar? 1, 2, 3. Né? São 3 despesas que eu tenho com lazer. Então, vou dar Enter. Olha lá, 3. Ok? Então, a partir deste relatório, né, função soma, função média, função máxima, função mínima, função soma C e conte C, eu consigo montar um relatório de análise que é útil para quem está controlando, né? Saber onde está gastando mais, quanto está gastando mais, qual é o valor total, qual é a média dos gastos. Então, isso aí são valores comuns para a gente achar em análise. É normal, tá? Hoje em dia a gente fazer isso. Eu tenho a tabela principal, onde eu coloco todo o meu registro, e depois uma tabela secundária, ou como eu fiz ali, né, um debaixo do outro, como se fosse um relatório textual, né? E ali eu fui dizendo o que eu quero saber e do lado a forma, ok? Bom, esta é a... ele falou negócio de gráfico, deixa eu ver. Gráfico. Olha lá, fazer um gráfico simples, eu estava esquecendo. Fazer um gráfico simples de coluna, mostrando o valor gasto por dia em comparação com o limite do gasto. Isso é para facilitar a análise visual. Então, olhando a frase, o que eu quero que apareça no gráfico? Eu quero que apareça a coluna limite, eu quero que apareça a coluna gasto, e eu quero que apareça o dia, que é o dia da semana. Então, são 3 colunas que eu tenho que selecionar. Então, vamos lá. Voltando lá na minha planilha, né? Vou selecionar a coluna do dia. A coluna, tem que apertar a tecla Ctrl, hein? Senão eu não consigo selecionar. A coluna valor e a coluna limite. Então, 3 coisas eu quero que apareça no gráfico. Vamos lá, inserir gráfico. Olha lá, automaticamente, né, ele já montou um gráfico para mim. No caso, um gráfico de coluna, que é excelente, né, para gente colocar a parte de comparação, né? Faltou os nomes aqui, é porque eu não selecionei. Vou voltar lá, ó, eu não selecionei os nomes. Aqui eu selecionei, ó, dia da semana, beleza. Aí aqui eu não tinha selecionado a partir do valor e a partir da palavra limite. Então, agora sim, né? Para fazer certinho, né, gente? Vou ter. Aí, ó. Agora tá vendo que apareceu as palavras? Porque eu selecionei. Então tá aí. Próximo passo agora seria formatar o gráfico. Título, cor, tamanho, letra, cor do fundo, cor da coluna, que seja de acordo com a minha tabela, né, gente? A gente tem que deixar tudo equilibrado, ok? Bom, vou parando por aqui. Essa então é a
atividade 5. Ok? Pessoal, valeu, muito obrigado e vamos lá.